Pessoal, bem-vindos ao canal Aloés Reboot, além das páginas, muito bom, pelo comigo, para prosseguimento da leitura e audição desse livro, Administre Suas Emoções, de Joyce Meyer, com o capítulo 3, Cura de Emoções Danificadas, parte 2. Vamos juntos? Neste capítulo, veremos os passos pelos quais o Espírito Santo nos conduz à cura de emoções danificadas. Tomei consciência desses passos pela primeira vez quando o Espírito Santo me guiou através deles para a cura das emoções danificadas que sofri durante os anos de abuso na infância. Acredito que eles também o ajudarão enquanto você busca a vitória sobre seus problemas emocionais e a restauração do seu espírito quebrantado. Passo 1. Enfrente a verdade. Se você permanecer na minha palavra, se apega aos meus ensinamentos e viva de acordo com eles, vocês são verdadeiramente meus discípulos. E você conhecerá a verdade. E a verdade os libertará. João capítulo 8, versículo 32 e 31 e 32. Se quiser receber por emocional, uma das primeiras coisas que deve aprender a fazer é encarar a verdade. Você não pode ser libertado enquanto vive em negação. Você não pode fingir que certas coisas negativas não aconteceram com você, ou que você não foi influenciado por elas ou reagiu em resposta a elas. Muitas vezes, as pessoas que sofreram abusos ou alguma outra tragédia em suas vidas tentam agir como se isso nunca tivesse acontecido. Por exemplo, suponhamos que uma jovem faz um aborto ou dá à luz um filho fora do casamento e depois o entrega para adoção. Essa experiência traumática pode causar-lhe danos emocionais e feridas mais tarde na vida, porque ela desenvolve opiniões e atitudes sobre si mesma com base no que fez. Da mesma forma, uma pessoa que sofreu abuso verbal, físico ou sexual pode desenvolver uma má autoimagem sob o conceito equivocado de que ela foi maltratada. Deve ter havido algo errado com ela para causar isso a si mesma ou que ela deve ter merecido. Pela minha própria experiência, bem como pelos meus anos de ministério a outros, percebi que nós, seres humanos, somos maravilhosamente hábeis em construir muros e enfiar as coisas em cantos escuros, fingindo que nunca aconteceram. Durante os 18 anos da minha infância, que passei num ambiente abusivo, tive de encarar o fato do que estava acontecendo comigo enquanto realmente estava acontecendo. Mas assim que saí para o mundo longe daquela situação, agi como se nada estivesse errado. Na verdade, vivi duas vidas separadas ao mesmo tempo. Nunca contei a ninguém o que estava acontecendo na minha vida privada. Por que não queremos trazer coisas assim à luz? Temos medo do que as pessoas vão pensar. Temos medo de ser rejeitados, de sermos mal compreendidos, de perder o amor por aqueles de quem gostamos e que poderiam ter uma opinião diferente sobre nós se realmente soubessem tudo sobre nós. É tão maravilhoso ter Jesus como amigo, porque não precisamos esconder nada dele. Ele já sabe tudo sobre nós de qualquer maneira. Sempre podemos ir a Ele e saber que seremos amados e aceitos, não importa o que tenhamos sofrido ou como tenhamos reagido a isso. Devemos lembrar que Deus sabe tudo. A Bíblia diz que Ele até conhece as palavras em nossa boca que ainda não foram pronunciadas. Salmo 39, versículo 1 a 4. Certa vez, nos primeiros dias de minha caminhada com o Senhor, antes de aprender que não poderia esconder nada dele, enquanto orava, comecei a ponderar se deveria contar a ele algo que tinha no meu coração. Enquanto eu estava debatendo comigo mesma, Deus falou comigo e disse: Joyce, eu já sei tudo sobre isso. Bem, então por que tenho que te contar se você já sabe? Perguntei. Você sabe por que temos que contar ao Senhor o que está acontecendo em nossos corações e vidas? Ele quer que divulguemos isso abertamente. Isso faz parte do processo de cura. Se você está tendo problemas em sua vida agora,
seja eles quais forem, encare a verdade e reconheça ao Senhor em oração. Peça ao Espírito Santo para curá-lo, e ele começará a liderar e guiar você no processo de cura. Passo 2. Confesse suas falhas. Confessem uns aos outros, portanto, suas falhas, seus deslizes, seus passos em falso, suas ofensas, seus pecados, e orem também uns pelos outros, para que possam ser curados e restaurados, para um tom espiritual de mente e coração. A oração sincera e contínua de um homem justo torna disponível um tremendo poder, dinâmico em seu funcionamento. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Acho que existe um lugar para eventualmente compartilhar com outra pessoa o que aconteceu em nossa vida. Há algo em verbalizar isso para outra pessoa que faz maravilhas por nós. Mas use sabedoria. Seja guiado pelo Espírito. Escolha alguém que você sabe que pode confiar. Certifique-se de que, ao compartilhar seu fardo com outra pessoa, você não o coloque sobre os ombros dessa pessoa. Também não faça uma expedição de escavação, tentando desenterrar ferimentos antigos há muito enterrados e esquecidos. Por exemplo, se você foi abusado por seu avô há 40 anos e agora sua avó tem 85 anos, não decida ir até ela e contar o que aconteceu naquela época. Isso não seria sábio. Pode ajudá-lo a liberá-lo, mas seria um fardo para ela. É muito importante usar sabedoria e equilíbrio nessas questões. Se você vai compartilhar seus problemas com alguém, deixe Deus lhe mostrar quem escolher como confidente. Escolha um crente maduro, alguém que não vai se sentir sobrecarregado ou prejudicado pelo que você compartilha, ou usar isso para magoá-lo ou fazer você se sentir pior consigo mesmo. Muitas vezes sentimos uma libertação quando finalmente contamos a outra pessoa aquelas coisas que ficaram guardadas no fundo de nossas vidas por anos, especialmente quando descobrimos que a pessoa com quem compartilhamos ainda nos ama e nos aceita apesar deles. Quando finalmente criei coragem para compartilhar com alguém o que havia acontecido comigo na infância, na verdade eu tremia violentamente toda vez que tentava falar sobre isso. Eu senti como se tivesse tido um forte calafrio. Foi uma reação emocional às coisas que mantive enterradas dentro de mim por tanto tempo. Eu estava tremendo de medo. Agora, quando falo do meu passado, é como se estivesse falando dos problemas de outra pessoa, porque fui curada e restaurada. Meu passado não me incomoda mais. Eu sei que sou uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Muitas vezes, em minhas reuniões, as pessoas vêm até mim para compartilhar coisas que aconteceram com elas há 20, 30 ou mesmo 40 ou 50 anos atrás. Muitas vezes eles choram e soluçam quando a horrível verdade é revelada. Acredito que muitos deles se libertam totalmente quando percebem que podem falar sobre essas coisas dolorosas e ainda assim serem aceitos. Eu digo a eles: Deus ama e aceita você, e eu amo e aceito você. O que aconteceu com você no passado não fará nenhuma diferença para seus amigos cristãos. Passo 3. Admitir a verdade para você mesmo. Eis que você deseja a verdade no ser interior. Faz-me, portanto, saber a sabedoria no mais íntimo do meu coração. Salmo 51, versículo 6. Deus quer que encaremos a verdade no mais íntimo do nosso ser e depois a confessemos de maneira apropriada, para a pessoa certa. Às vezes, quem mais precisa ouvir somos nós. Quando as pessoas me procuram em busca de ajuda nessa área, muitas vezes lhes digo: vai e dê uma olhada você mesmo no espelho e confesse o problema para si mesmo. Talvez o seu problema seja que seus pais não o amaram quando criança. Como eu poderia verbalizar isso ou dizer isso para outra pessoa? Você pode estar perguntando. Você pode fazer isso com a ajuda do Espírito Santo dentro de você. Acredite que para avançar, temos que encarar os fatos. Se é verdade que seus pais não te amavam, você precisa enfrentar essa realidade de uma vez por todas. Você precisa se olhar no espelho e dizer: meus pais não me amavam, e o que é mais importante, talvez eles nunca me amem.
Algumas pessoas passam a vida inteira tentando conseguir algo que nunca terão. Se você permitiu que o fato de não ser amado arruinasse sua vida até agora, não deixe que isso arruine o resto de sua vida. Faça o que Davi fez no Salmo 27, versículo 10. Confesse para si mesmo: embora meu pai e minha mãe me abandonou, mas o Senhor me acolherá. Adote-me como seu filho. Qualquer que seja o problema que o esteja incomodando, enfrente-o. Considere confessá-lo a um confidente de confiança. Então admita isso para si mesmo no mais íntimo do seu ser. Ouvi falar de um médico que, intermitentemente em sua vida, deixava seu consultório médico e se tornava um vagabundo na rua. Quando alguém, depois de muitos anos, finalmente chegou à raiz do problema do médico, descobriu-se que ele havia passado a vida inteira buscando palavras de aprovação e aceitação de seu pai, que sempre o rejeitou. Ele havia trabalhado muito para se tornar médico, pensando que isso conquistaria a aprovação e a aceitação que buscava. Quando isso não aconteceu, ele trabalhou ainda mais para construir uma clínica de muito sucesso, pensando que certamente seu pai ficaria orgulhoso dele. Ele iria ver seu pai compartilhando suas conquistas e realizações apenas para experimentar mais rejeição. Quando nos esforçamos e falhamos, muitas vezes passamos por momentos de problemas físicos, mentais e esgotamento emocional. Era nessas ocasiões que o médico se descontrolava emocionalmente e deixava sua prática médica bem-sucedida para viver a vida de um mendigo sem teto. Ao encarar a verdade de que seu pai tinha um problema e não conseguia demonstrar amor, o médico recuperou a integridade mental e emocional. Passo 4. Receba perdão e esqueça seu pecado. Pois perdoarei a sua iniquidade e me lembrarei dos seus pecados não mais. Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Não importa qual seja o seu problema ou o quanto você se sinta mal por causa disso. Deus ama você. Em Jesus Cristo, Ele lhe deu uma nova vida. Ele lhe deu uma nova família e novos amigos para amá-lo, aceitá-lo, apreciá-lo e apoiá-lo. Você está bem e vai conseguir por causa daquele que vive dentro de você e cuida de você. Você pode ter que olhar para si mesmo como um menor e confessar: eu fiz um aborto, eu fiz isso, Senhor. E é uma maravilha para mim perceber que posso ficar aqui e me olhar nos olhos. Porque eu sei que, embora eu tenha feito aquela coisa horrível, que é tão errada, você colocou meus pecados tão longe de mim, quanto ao leste está do oeste, e você não se lembra mais deles. Não importa o que tenhamos feito, precisamos obter uma revelação mais profunda do que Deus significa quando Ele diz: não me lembrarei mais dos seus pecados. Depois de confessarmos nossos pecados e pedirmos perdão a Deus, se continuarmos a arrastá-los até Ele toda vez que vamos até Ele em oração, estaremos lembrando-lhe de algo que Ele prometeu esquecer, algo que Ele removeu de nós tanto quanto possível, como o leste vem do oeste. Salmo 103, versículo 12. Uma vez que você confessou seus pecados a Deus e pediu-lhe que o perdoasse, Ele não apenas os perdoou, mas na verdade os esqueceu. Você precisa fazer o mesmo. Pare de se punir por algo que não existe mais. Passo 5. Reconheça-se como uma nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. A velha já passou. Eis que o fresco e o novo chegaram. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. No meu passado, fiz muitas coisas das quais não me orgulho. Por exemplo, quando eu era criança, eu era um ladrão comum. Eu roubaria qualquer coisa em que pudesse colocar as mãos. Isso é terrível, mas é claro que não roubo agora e por isso não fico infeliz com o que costumava fazer quando criança. Acredito que roubei coisas porque estava sendo abusada e roubar me fez sentir que estava no controle de algo na minha vida, em vez de sempre ser controlada por tudo e por todos. Houve também um tempo na minha vida em que fui empregada de bar. Agora estou servindo um novo vinho, então não me preocupo com o que fazia no passado. Veja, é um testemunho tremendo poder admitir o que éramos, mas testemunhar o fato de que nosso velho, a velha pessoa que éramos, morreu e somos
é uma marca nova. A Bíblia nos diz que nosso velho morreu e foi sepultado e agora ressuscitou para uma nova vida, de modo que você e eu agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, versículos 5 e 6. Por que então eu deveria ter vergonha de admitir algo que aconteceu na minha antiga vida? Não tenho problema em falar sobre uma pessoa morta. Se você e eu somos novas criaturas em Cristo Jesus e as coisas velhas já passaram, precisamos esquecê-las. Não importa o que aconteceu com você no passado ou o que foi feito com você. Você deveria se sentir livre para olhar para qualquer pessoa e dizer: isso é o que eu era e foi isso que eu fiz. Mas graças a Deus, agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse não sou mais eu. Você não acreditaria no que Deus fez em minha vida. Lembre-se do que eu disse anteriormente. Trazer as coisas abertamente faz com que elas percam o controle sobre nós. Passo 6. Assumir responsabilidade pessoal. Se admitirmos livremente que pecamos e confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, e perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, contradizemos a sua palavra e fazemos com que ele seja falso e mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículos 9 e 10. Algumas pessoas ficam presas na negação, com medo do que poderia acontecer se outros descobrissem a verdade sobre elas. Mas enquanto negarem o passado, nunca se libertarão dele. Ninguém pode ser libertado de um problema até que esteja disposto a admitir que tem um problema. Um alcoólatra, um viciado em drogas ou qualquer pessoa que tenha perdido o controle de sua vida está condenado a sofrer até ser capaz de dizer: tenho um problema e preciso de ajuda para resolver. Em vez de assumirmos a responsabilidade pelos nossos próprios problemas, geralmente queremos culpar os outros. A relutância em enfrentar e aceitar responsabilidades pessoais é infantil. Aprendi muito com nosso filho mais novo. Ele é tão doce e estou tão feliz que Deus o deu para nós. Ele nos mantém jovem e alerta. Embora Danny agora tenha nascido de novo e esteja cheio do Espírito Santo, quando criança ele andou totalmente na carne. Uma evidência é o fato de que ele nunca quis assumir a responsabilidade por nada que fizesse de errado. Não importa o que aconteceu, nunca foi culpa de Danny. Uma vez eu estava na van com ele e olhei para trás para ver como ele estava. Toda a traseira do veículo estava coberta de lixo. Migalhas e tacos de batatas fritas, uma lata de Coca-Cola amassada e coisas do gênero. Eu disse: Danny, pelo amor de Deus, limpe essa bagunça aí atrás. Não é minha culpa, ele chorou. De quem é a culpa então? Perguntei. Eu não estou aí. Bem, papai me deu a lata e as batatas fritas, ele explicou. Embora ele tivesse pegado o que lhe foi entregue e espalhado por toda parte, não foi culpa dele. A culpa foi do pai por tê-lo dado a ele. Ele foi, assim, capaz de transferir a responsabilidade de si mesmo para outra pessoa. Todos nós fazemos exatamente a mesma coisa em nossas vidas. Há algum tempo ganhei algum peso, mas não percebi. Quando me vestia, eu reclamava com meu marido sobre a senhora que me ajudava com a roupa. O que ela está fazendo com minhas roupas? Eu perguntaria. Ela está arruinando-as ao encolhê-las. Eu disse a ela para não colocá-las na secadora, mas mandá-las para a lavanderia. Se fosse uma peça de roupa enviada para a lavanderia, eu diria: o que essas pessoas estão fazendo com minhas roupas, encolhendo-as assim? Eu estava colocando a culpa pelas minhas roupas inadequadas em outra pessoa. Continuei assim até o dia em que subi em uma balança e vi que meu peso havia subido 3 quilos. De repente, isso me atingiu. Não eram minhas roupas que estavam diminuindo. Era eu quem estava ficando maior. Tive que dizer para mim mesma: Joyce, você ganhou peso e ganhou porque você tem comido demais. Assim como tive de encarar a verdade, aceitar a responsabilidade pelas minhas próprias ações naquela situação, cada um de nós deve encarar a verdade sobre nós mesmos
e assumir a responsabilidade pelos nossos problemas e pela sua solução. Mesmo que os nossos problemas possam ter sido trazidos sobre nós por causa de algo que nos foi feito contra a nossa vontade, não temos desculpa para permitir que eles persistam ou mesmo cresçam e assumam o controle sobre toda a nossa vida. Nossas experiências passadas podem ter nos tornado do jeito que somos, mas não precisamos continuar assim. Podemos tomar a iniciativa e começar a fazer algo para mudar as coisas. Passo 7. Siga o Espírito da Verdade. Mas quando ele, o Espírito da Verdade, vier, ele guiará-lo em toda a verdade. João 16, versículo 13. Como vimos, para sermos curados, devemos enfrentar a verdade e reconhecer a situação em que nos encontramos. Devemos parar de tentar culpar alguém por tudo de errado conosco. Tentar atribuir a forma como somos agora ao que nos aconteceu no início da vida nem sequer é saudável. Eu costumava ter dificuldade em me relacionar com as pessoas e tinha certeza de que era por causa da maneira como fui tratada na minha juventude. Mas assim que comecei a pedir ao Senhor que me curasse, Ele começou a revelar-me a verdade sobre mim e minha situação. Uma das coisas que Ele me revelou foi toda vez que o Espírito Santo tentava me guiar para alguma verdade desagradável sobre mim mesma, minha reação imediata seria sempre dizer: sim, mas o Senhor me mostrou que uma desculpa apenas encobre a raiz do problema para que seja nunca exposto, e a pessoa nunca pode ser libertada. Quando alguém te corrige, você faz o que eu fazia e dá uma desculpa, ou encara a verdade e admite que está errado? Admitir que estamos errados é uma das coisas mais difíceis que fazemos na vida. Certa vez, meu marido chegou tarde em casa depois de jogar golfe, depois de ter prometido voltar a tempo para o jantar. Quando ele chegou, eu já havia preparado meu discurso detalhadamente. Eu imediatamente o ataquei, dizendo que se ele se atrasasse, ele deveria ligar e me avisar. Eu estava realmente me preparando para descarregar sobre ele quando ele olhou para mim e disse: "Você está absolutamente certa." Isso simplesmente estragou todo o meu caso. Então ele continuou dizendo: "Vou orar e pedir a Deus que me ajude a não fazer isso de novo." Não havia mais nada a dizer. Sua verdade falada evitou uma grande discussão. No entanto, muitas vezes, quando Deus tenta nos dizer algo que estamos fazendo de errado, achamos muito difícil simplesmente dizer: "Senhor, você está absolutamente certo. Não tenha desculpa. Peço-lhe que me perdoe e me ajude a superar essa falha." Acredito que esse tipo de honestidade em nosso relacionamento com Deus e com outras pessoas impede que o diabo invada nossas vidas. Não creio que Satanás saiba o que fazer com esse tipo de verdade, assim como eu não sabia quando Dave me contou isso. A verdade põe fim ao reinado do diabo. Cura interior versus cura emocional. Eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro Consolador, para que Ele possa permanecer com você para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece e não o reconhece. Mas você o conhece e o reconhece, pois ele vive com você e estará em você. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Em João 16, versículo 13, Jesus chamou o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. Aqui nessa passagem, ele nos diz que esse Espírito foi enviado para viver dentro de cada um de nós. Se o Espírito da Verdade está em nós, qual é a sua função principal? Segundo Jesus, é para nos guiar em toda a verdade. Um ensinamento dentro da igreja sobre o qual sinto que preciso alertá-los, embora muitos crentes discordem do meu ponto de vista, é chamado cura interior.
Sou totalmente a favor da cura interior, mas prefiro chamá-la de distinta cura emocional para do que está sendo ensinado e praticado em alguns círculos cristãos hoje. Acredito que o motivo por trás da mensagem de cura interior esteja certo. Aqueles que ensinam e praticam só querem ajudar as pessoas, mas acredito sinceramente que algumas de suas técnicas são perigosas. A cura interior é um método usado para curar feridas do passado. Muitas vezes é bastante eficaz, mas devemos compreender que mesmo métodos ímpios às vezes funcionam. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Uma amiga minha estava envolvida em meditação transcendental quando foi salva. Ela foi até o pastor para perguntar a ele sobre isso, e ele disse que não tinha nenhum problema, com isso acrescentando: se funcionar, me avise. Essa mulher procurava a paz e por isso estava aberta a tudo que fosse eficaz para a ajudar a encontrá-la. À medida que ela avançava nesse movimento, ela aprendeu que ele envolve meditação no estilo oriental e repetição de um mantra, que Webster define como uma fórmula mística de invocação ou encantamento, como no hinduísmo. Enquanto ela e os outros participantes sentavam e meditavam, repetindo essa invocação ou encantamento, eles começaram a entrar em estado de transe. Eventualmente, eles eram os supostos guias a progredir até o ponto em que seres místicos os lideravam e espirituais apareceram e começaram a instruí-la. Como ela agora estava salva, minha amiga pensou que, se esse método fosse espiritualmente correto, ainda seria eficaz se ela substituísse seu mantra pelo nome de Jesus. Então ela entrou em outro estado de trânsito e começou a repetir o nome de Jesus. De repente, o espírito a empurrou de um lado ao outro da sala e ela soube naquele momento que algo estava acontecendo muito errado. Ela rapidamente saiu desse movimento e voltou para sua igreja cristã local. Ela estava sinceramente certa em sua busca por ajuda e sinceramente errada em sua escolha de outro método. Outro amigo teve algo semelhante ao experimentar no sistema popular de controle mental. Todos esses métodos de chamada cura interior ou iluminação interior estão fora da Igreja de Jesus Cristo e devem ser evitados. Por quê? Você pode perguntar. O que poderia estar errado em visualizar cura, conforto, perdão e restauração? Sim, parece bom. Parece que estaria dentro do âmbito da igreja. É por isso que tantas pessoas desesperadas estão se envolvendo nisso. Elas realmente não param para se perguntar: isso está de acordo com as escrituras? O fato é que tal sistema ou método não pode ser encontrado em parte alguma da palavra de Deus. A principal coisa que vejo de errado nisso é o papel importante que a visualização e a imaginação desempenham nele. Como cristãos, Jesus deve sempre desempenhar o papel principal em tudo o que fazemos, e não figuras místicas ou cultísticas saídas da imaginação. Outra coisa que acho errado nesse tipo de crime interior é o fato de que a pessoa e não o Espírito Santo é o indicador, o iniciador. Em alguns desses métodos, supõe-se que o indivíduo entre em estado meditativo, limpe sua mente e comece a visualizar a volta no tempo até o momento em que suas emoções foram feridas. Às vezes, essas progressões retroativas remontam ao útero ou ao momento do nascimento. O participante é instruído a reencenar em sua mente a cena da sua ferida emocional, visualizando Jesus chegando e trazendo cura para aquele evento traumático. O único problema é que, na minha opinião, o Jesus que entra em cena de tal forma, nesses casos, é apenas uma invenção da imaginação da pessoa, e não o verdadeiro Jesus da Bíblia. Li recentemente a história de vida de um homem que pensava que Jesus lhe estava a aparecer. Ele teve 3 visões do que ele acreditava ser Jesus. A figura que ele viu nessas visões estava rodeada por uma grande luz que produziu nele uma sensação temporária de paz e bem-estar. Então a figura começou a falar com ele e a lhe dar orientações e instruções.
Uma das coisas que este homem foi realmente forçado a fazer foi ir à praia e testemunhar a outros. A voz deixou claro que isso seria algo que ele tinha que fazer, quisesse ou não, e imediatamente. Se este homem conhecesse a palavra de Deus, ele teria percebido que naquele momento que o estava encontrando não era Deus. Deus não força seus filhos a fazer nada. Ele lidera e guia pelo seu Espírito Santo, mas sempre de maneira doce e gentil. Ninguém é obrigado a fazer nada sob coação, como se sua salvação dependesse disso. Cura ou engano? Recebi uma tremenda cura do Senhor, Jesus Cristo. Mas para receber essa cura, não precisei passar por nenhum dos métodos ou técnicas prescritos e praticados no popular movimento de cura interior. Eu apenas permiti que o Espírito Santo me guiasse. Se você orar e pedir a Deus para ajudá-lo, trazendo-o para um lugar de cura emocional, ele mesmo guiará. Ele tem um plano individualizado para cada um de nós e sempre estará alinhado com as Escrituras. Por exemplo, há alguns anos eu estava orando para que Deus curasse minha vida conturbada. Enquanto eu estava nesse período de oração, uma mulher entrou em nossa igreja e deu seu testemunho. Sua formação e experiência eram quase idênticas às minhas. Meu marido reconheceu isso e me aconselhou a comprar o livro que ela havia escrito sobre o assunto. Comprei o livro e comecei a ler. Nele, esta mulher, que agora está no ministério, começou a reconstruir alguns dos acontecimentos que aconteceram na sua vida. De repente, comecei a ter flashbacks. Percebi que era o Espírito Santo quem estava trazendo essas cenas à minha memória para me ajudar a lidar com elas e receber a cura delas. É assim que funciona a verdadeira cura emocional. É iniciado pelo Espírito Santo e não por qualquer coisa que seja evocada por quem procura ajuda. Se você precisa de cura emocional, não tente evocar algo que o faça se sentir melhor. Vá ao Senhor e peça a Ele que o guie e guie pelo seu Espírito Santo nos caminhos que você deve seguir. Então, esteja pronto para enfrentar tudo o que Ele deseja que você enfrente para realizar sua restauração completa. Não permita que ninguém o influencie a voltar e desenterrar coisas do seu passado que você ainda não está preparado para enfrentar. Pode ser devastador. Uma das coisas boas sobre o Espírito Santo é o fato de que ele nos conduz um passo de cada vez. Ele sabe quando estamos prontos e capazes de enfrentar certas coisas. Quando o próprio Deus nos coloca face a face com certas realidades duras em nossas vidas, podemos saber que é o momento certo para lidar com essas questões dolorosas. Lembre-se, a revelação espiritual vem de Deus, não do homem. Cuidado com os chamados guias espirituais. Satanás tenta perverter a obra do Espírito Santo, oferecendo imitações enganosas para desviar as pessoas dos verdadeiros encontros espirituais. Tenha muito cuidado com quem e o que você segue. Ore e peça ao Senhor que o proteja do engano. Há muito lixo espiritual sendo oferecido hoje, e algumas delas soam tão bem e parecem tão certas. Certifique-se de que o que você está seguindo está alinhado com a palavra de Deus e é iniciado pelo seu Espírito Santo. Ao abrir seu espírito para orientação e direção, certifique-se de abrigo para o Espírito de Deus, não para um imitador. Assim, aqui vamos finalizando parte desse capítulo 3 sobre a cura das emoções danificadas. Em breve voltaremos com o restante. Obrigada por estarem comigo até agora e até breve.